Este livro não te encontrou por acaso. É um chamado silencioso, um sinal que só os preparados conseguem ver. Em algum momento da sua vida, você sentirá que o mundo exterior já não faz sentido se não dominar o mundo interior. E é exatamente aí, nesse instante, que este conhecimento aparece diante de você. Porque algumas pessoas, nascendo na mesma pobreza, rompem com as estatísticas e constroem impérios, enquanto outras repetem histórias de escassez geração após geração. A resposta não está no esforço físico. Está em um padrão invisível. Uma fórmula que foi ensinada em voz baixa, escondida à plena vista. E este livro, este enigmático livro, a revela. O pensamento é o ponto de partida de toda riqueza. Não é uma frase bonita. É uma lei tão real quanto a gravidade. Aquilo que você pensa com intensidade, você atrai com certeza. Mas não basta apenas pensar. Existe uma forma de pensar que transforma a realidade. Uma maneira de ativar o poder mental adormecido que todos carregamos dentro de nós. Nesta jornada, você não vai apenas ouvir palavras. Vai receber chaves que, se aplicadas, liberarão uma energia capaz de mover montanhas. Porque se o grande autor ensinou algo, foi que a mente humana, quando alinhada com uma fé ardente, é imparável. E se você sente que este conhecimento está acendendo algo dentro de você, inscreva-se agora e comente: estou pronto para dominar esta lei. Assim saberei que você está no caminho. Prepare-se para mergulhar na mensagem oculta que já transformou milhões de vidas. Este não é apenas mais um audiolivro. É a chave que abre o cofre. O momento chegou. Você o invocou. E agora, ouça com atenção. Capítulo 1. O segredo silencioso da riqueza. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas quantos realmente acreditam nisso? Quantos já sentiram, com cada fibra do seu ser, que a riqueza começa primeiro no pensamento, antes de se manifestar na realidade? A maioria vive programada para duvidar. Duvidar de si mesmos, das oportunidades, do destino. Mas os que despertam, os que ativam esta lei silenciosa, entendem que não existe riqueza exterior sem antes criá-la na mente. Este livro não começa com fórmulas mágicas nem conselhos vazios. Começa com uma decisão. Uma faísca interna. Uma voz que te diz: você nasceu para mais. O ponto de partida de toda realização é o desejo. Não um desejo qualquer. Não um desejo morno. Não um que se esquece com a rotina. Mas um desejo ardente. Um fogo que consome por dentro. Uma obsessão nobre que você não pode apagar. E aqui está a primeira grande chave. Sua realidade atual é o reflexo exato da intensidade dos seus desejos passados. A boa notícia é que, se você não gosta do que vê, pode mudar. Agora mesmo. O desejo, quando se transforma em fé, e a fé em ação, muda o curso da sua vida. Mas atenção, o desejo sem direção é apenas fantasia. O desejo sem disciplina é fumaça. E o desejo sem fé é fraqueza. Por isso, o grande autor entrega um processo. Um ritual mental. Um passo a passo oculto em suas palavras. Porque ele sabia que nem todos estão prontos. Só os que ouvem com atenção irão enxergar. Primeiro, defina quanto dinheiro você deseja. Exatamente. Com um número. Com clareza. Sem medo. Não diga: quero mais. Porque o universo não responde a vaguidões. Diga: vou ter 100.000, 1 milhão, 5 milhões. Seja concreto. Seja ousado. Segundo, estabeleça o que você dará em troca. Ninguém recebe sem dar. O equilíbrio do universo exige troca. Que talento, que serviço, que energia você está disposto a liberar para que o ouro flua até você? Terceiro, estabeleça um prazo. A mente sem urgência adormece. Mas quando você dá uma data, ativa um motor interno. Um impulso que elimina a preguiça. Quarto, crie um plano. E comece a executá-lo imediatamente, sem esperar que esteja perfeito. Porque os ricos não esperam um momento ideal. Eles o criam. Aprendem no caminho. Corrigem enquanto avançam. Mas jamais,
jamais param. Quinto, escreva tudo isso em uma declaração clara. Coloque por escrito, porque as palavras escritas se gravam mais profundamente no subconsciente. E o subconsciente é o verdadeiro arquiteto do seu destino. Sexto, repita em voz alta 2 vezes por dia. Uma de manhã, outra antes de dormir, como se já tivesse alcançado. Essa é a fórmula sagrada, aquela que muitos ignoram, mas que os milionários silenciosos praticam diariamente. E sabe por que isso funciona? Porque sua mente, quando é programada com emoção, começa a reorganizar sua percepção. Você começa a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a se mover de forma diferente, a falar diferente. E o mundo responde. A riqueza não é acaso, é consequência. Com cada pensamento dominante, você está construindo seu amanhã. E se seu desejo é puro, ardente, direcionado e repetido, ele se transforma em fé. E a fé move realidades. Então, grave isto: o desejo não é apenas querer. É comprometer-se com sua visão até que o universo não tenha outra opção senão entregá-la a você. Você não está aqui por acidente. Está aqui porque essa lei está começando a despertar em você. E se você permanecer conosco nesta jornada, verá com clareza: a riqueza sempre foi mental. O resto é consequência. Capítulo 2. A fé, o poder invisível que multiplica sua riqueza. A fé é o elemento químico que, quando misturado com a oração, o desejo e o propósito, cria milagres tangíveis. Mas este não é um milagre religioso. É um milagre de consciência. Uma transformação interior que altera a matéria. Porque quem ativa a fé dentro de si, desbloqueia o código oculto da riqueza. A maioria das pessoas acredita naquilo que vê. Mas os verdadeiros construtores de impérios, os que criam riqueza real e duradoura, têm uma mentalidade inversa. Veem aquilo em que acreditam. E essa é a diferença. Esse é o abismo entre a pobreza e a abundância. Quando o grande autor escreveu sobre fé, ele não falava de dogmas. Ele se referia a uma força mental, emocional e espiritual, que une pensamento, palavra e ação com total coerência. Uma força que transforma palavras simples em decretos. Que transforma metas em realidades. Porque quando a fé é autêntica, o universo responde. E responde rápido. Mas aqui vem o segredo que quase ninguém te conta. A fé não se espera. Ela se constrói. Se induz. Se programa. Como? Através da repetição. Porque o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele apenas grava aquilo que é repetido com emoção, com intensidade e com imagens claras. Por isso os homens ricos se repetem, uma e outra vez, que vão conseguir, até que acreditam. E quando acreditam, já não precisam forçar. O mundo começa a mover-se a seu favor. As pessoas certas aparecem. As ideias fluem. As portas se abrem. Tudo começa com um pensamento. E tudo se ativa com fé. Imagine 2 pessoas com o mesmo talento, os mesmos recursos, o mesmo conhecimento. Uma dúvida. A outra acredita. Quem você acha que vai prosperar? O universo não recompensa o mais capacitado. Ele recompensa o mais convencido. Por isso, se você quer riqueza, precisa construir fé financeira. Uma crença poderosa, inabalável, que diga: eu sou capaz. Estou preparado. Estou destinado a prosperar. Mas atenção, fé e medo não podem habitar na mesma mente ao mesmo tempo. Você escolhe. Cada vez que pensa em escassez, está alimentando o medo. Cada vez que foca no seu propósito, está construindo fé. E aquilo que você alimenta, cresce. Então comece a revisar seus pensamentos. Em que você se concentra ao acordar? Que histórias você conta a si mesmo antes de dormir? Fala sobre seus sonhos como se fossem impossíveis ou inevitáveis. Porque fé não é só palavra. É sentimento. É respiração. É projeção. As pessoas com fé andam diferente. Olham diferente. Inspiram diferente.
E essa energia é magnética. Atrai oportunidades. Eleva conversas. Abre caminhos. Agora, o grande autor te entrega uma ferramenta poderosa para instalar essa fé. A autossugestão. Uma técnica esquecida, mas milenar. Uma prática diária de repetir seu propósito, suas metas e sua visão em voz alta, com emoção, em frente ao espelho ou de olhos fechados. Toda manhã. Toda noite. Porque se você não programa sua mente, o ambiente fará isso por você. E o ambiente está cheio de medo, de reclamações, de limites. É por isso que os ricos se desconectam do ruído. E se conectam com a sua visão. Todos os dias. Sem exceção. Faça isso por 30 dias. Sem interrupções. Sem dúvidas. Apenas foco. Apenas intenção. Apenas certeza. E você verá o que acontece. Verá como seu estado mental muda. Como suas decisões melhoram. Como seus resultados se alinham. Porque quando você acredita, os outros também começam a acreditar em você. E quando o mundo acredita em você, nada é impossível. Então não espere sentir fé para agir. Haja como se já a tivesse, e a fé virá. Ande como um milionário antes de ter um centavo. Fale como um líder antes de ter seguidores. Pense como um investidor antes de ter capital. Porque a fé não é consequência. É causa. É a raiz de tudo. E se você cultivá-la, a riqueza será apenas o fruto inevitável. Capítulo 3. O desejo ardente, a semente que desperta o universo. O ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não um desejo fraco. Não uma ideia solta. Mas um desejo ardente, persistente, que consome sua alma até se manifestar. Você está desejando ou está em chamas? Essa é a pergunta que separa os que sonham dos que conquistam. Porque o desejo verdadeiro não é um pensamento casual. É uma obsessão sagrada. Um fogo interno que queima desculpas, consome dúvidas e transforma o ser humano comum em um criador imparável. Os milionários não são mais inteligentes. São mais determinados. Mais famintos. Mais inquebrantáveis. E esse fogo começa com algo que não se ensina nas escolas, nem se herda no berço. Começa com uma escolha interna. Eu vou conseguir. Ainda não sei como, mas vou conseguir. E esse tipo de certeza acende as leis invisíveis do universo. O grande autor nos entrega um mapa para transformar um simples desejo em um ímã de riqueza. Um processo tão claro quanto oculto, tão poderoso quanto ignorado. E começa assim. Defina exatamente quanto dinheiro você deseja. Não diga quero ser rico. Isso é fumaça. Diga, quero ganhar 500 mil reais nos próximos 2 anos. Porque o universo não responde a vaguidões. Ele responde à precisão. Determine o que você vai dar em troca. A lei não perdoa. Só dá àqueles que entregam. Vai dar seu tempo, seus talentos, seu foco absoluto? Lembre-se, a riqueza não se pede, se merece. E se merece com ação alinhada. Estabeleça a data exata. O tempo transforma a fantasia em meta. Diga, até 31 de dezembro de 2026, terei acumulado 500 mil reais com meu negócio de investimentos. Isso dá direção. Isso desperta urgência. Crie um plano e comece imediatamente, mesmo que não esteja pronto. Não espere motivação. Não espere ter tudo claro. Comece agora. Corrija no caminho. Mas mova-se. Escreva tudo isso em uma declaração poderosa. E leia todas as manhãs e todas as noites, com fé, com emoção, com total visualização. Porque se sua mente não vê, suas mãos nunca tocarão. Isto não é um exercício motivacional. É um ritual de criação. A repetição constante do seu desejo com emoção profunda programa seu subconsciente, e quando o subconsciente acredita que algo é real, seu corpo age, seu ambiente responde, e tudo se move naquela direção. Agora escute bem. O desejo ardente é o antídoto da dúvida. Não há espaço para os dois.
Quando você duvida, adia. Quando deseja compaixão, avança. Olhe ao seu redor. Tudo o que existe agora foi um dia um desejo na mente de alguém. O avião, o telefone, a internet, foram desejos malucos em algum momento. E agora dominam nossa vida. E você? Seu desejo é tão forte que te tira o sono? Tão profundo que você o defenderia mesmo que ninguém acreditasse? Tão poderoso que você se levantaria 1000 vezes se fracassasse 999? Esse é o nível necessário. E se você chegar lá, se o seu desejo realmente te consumir, o universo já não terá escolha. Terá que te entregar as pessoas, os recursos, as ideias, os caminhos. Não por compaixão, mas por lei. Porque a vibração do desejo ardente é magnética, é criadora, é imparável. Por isso, os verdadeiros ricos são apaixonados, são intensos, são incansáveis. Não trabalham mais, trabalham com mais fogo. E esse fogo se acende com uma única centelha: decidir que seu sonho não é negociável. Não importa se você ainda não sabe como. O que importa é dizer: vou fazer, ou morrerei tentando. E nesse momento, o universo se inclina. Porque quem deseja com loucura, não precisa de sorte. Ele tem destino. Capítulo 4. Fé. A ponte invisível para a riqueza. A fé é o estado de certeza que ativa a mente subconsciente e transforma o pensamento em realidade. Não se trata de religião. Se trata de poder. Porque a fé de que falamos aqui não é a fé cega. É a fé consciente. Aquela que se cultiva, que se constrói, que transforma o desejo em convicção e a convicção em riqueza. A fé é o interruptor que liga as leis invisíveis do sucesso. Muitos desejam, sim. Alguns até agem. Mas sem fé, tudo desmorona diante do primeiro obstáculo. A fé é o que te permite continuar quando ninguém mais acredita. Mesmo quando você próprio duvida. O grande autor revela uma verdade que permaneceu oculta aos olhos do mundo comum. Aquilo que você acredita com emoção se torna sua realidade. O seu subconsciente não diferencia o real do imaginado. Ele apenas obedece. E se você o alimenta com pensamentos de vitória, com imagens de abundância, com emoções de certeza, então ele começará a mover tudo ao seu redor para que você viva isso. Por isso, todo grande império começou primeiro na mente do homem que acreditou que podia construí-lo. Quer ser rico? Então comece acreditando que já é. Fale como se já tivesse conquistado. Caminhe como se o sucesso fosse sua sombra. Visualize todos os dias os detalhes exatos da sua riqueza. E haja como agiria sua versão milionária. Isso não é fantasia. Isso é reprogramação. Isso é inteligência espiritual aplicada. E se você ainda se pergunta: como posso acreditar se tudo ao meu redor me diz que não consigo? A resposta é esta: repetindo, sentindo, vivendo o sucesso antes de tê-lo. Repita sua declaração de riqueza em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Faça isso com emoção, com imagens mentais. Faça até que fique tão gravado que não reste outra opção a não ser manifestar. Porque o que o subconsciente acredita, o universo respeita. Aqui não se trata de sorte. Trata-se de frequência. E a fé tem uma vibração tão elevada que dissolve o medo. Você não pode ter medo e fé ao mesmo tempo. Um destrói o outro. Qual dos dois você está alimentando mais? Lembre-se, seus pensamentos criam crenças. Suas crenças criam emoções. Suas emoções criam ações. E suas ações criam destino. Tudo começa no que você pensa repetidamente. E se você pensa em riqueza, com fé, com fogo, com clareza, a riqueza não terá outra escolha a não ser aparecer. Mas cuidado, a dúvida também é fé, só que invertida. É acreditar com força que você vai fracassar. E se isso é o que você alimenta, isso é o que se manifestará. Entende agora? A lei funciona sempre. Mas você decide para onde ela vai. Por isso,
O milionário não espera provas para acreditar. Ele acredita, e depois as provas aparecem. A fé não é passiva, é ativa. Não é sentar e esperar. É agir como se soubesse que já está feito. É ir atrás do sonho mesmo quando a terra treme. É falar com certeza quando todos se calam. É apostar em si mesmo que o mundo te chame de louco. Essa é a fé que move montanhas. E também é a fé que constrói impérios. O autor foi claro. A fé é o estado mental que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. E você tem o controle dessa programação. Cada vez que você repete sua visão, cada vez que imagina sua riqueza como algo real, está plantando código na sua mente profunda. Faça isso o suficiente, e se tornará inevitável. Porque o subconsciente não falha. E a fé é o idioma secreto dele. Você está pronto para falar com o universo na linguagem dos criadores? Está disposto a acreditar na sua riqueza antes de vê-la? Então a lei já está trabalhando a seu favor. Capítulo 5. Autossugestão, o código interno da mente milionária. A autossugestão é o canal que conecta sua consciência ao seu subconsciente. É a chave que abre o cofre do seu destino. Toda riqueza começa com uma instrução mental. Mas só se materializa quando essa instrução é repetida até se tornar uma lei interna. A maioria das pessoas fala do que não quer, reclama do que não tem, e afirma, dia após dia, tudo o que as limita, sem saber que cada palavra está programando a sua vida. Mas você já não faz parte dessa maioria. Você despertou. Começou a compreender que sua mente é um solo fértil, e tudo que você plantar nela, com palavras, imagens e emoções, inevitavelmente florescerá. A autossugestão é o ato de plantar riqueza no seu subconsciente. E não se trata de repetir frases vazias como um papagaio. Não. Trata-se de falar consigo mesmo com propósito. De criar imagens mentais carregadas de emoção. De declarar sua visão com tal intensidade, que sua mente não tenha outra escolha a não ser obedecer. Porque quando o subconsciente aceita uma ideia como verdadeira, ele começa a agir como se já fosse real. É aqui que muitos fracassam. Querem riqueza com uma mente programada para a escassez. Desejam o sucesso enquanto repetem para si mesmos: eu não posso, não é possível, não tenho sorte, isso não é para mim. E o subconsciente, que não julga nem raciocina, simplesmente responde: como você quiser. Mas o livro enigmático ensina outra fórmula. Uma fórmula secreta. Uma lei oculta que só os buscadores encontram. Tudo o que você repete com emoção, sua mente transforma em ordem. E o universo se encarrega do resto. Por isso, todos os dias, manhã e noite, você deve pronunciar sua visão. Lê-la. Senti-la. Acreditar nela. Não apenas uma vez, mas até que ela se torne parte de você. Visualize sua riqueza como se ela já estivesse aqui. Ouça sua própria voz afirmando que você já conseguiu. Veja em detalhes esse estilo de vida que já é seu, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Repita isso. Sou um ímã para a riqueza. Minha mente está treinada para o sucesso. Tudo o que eu toco prospera. Meu subconsciente está alinhado com a abundância. Sente isso? Não é magia. É tecnologia espiritual. E está disponível para quem a utiliza com intenção. O autor foi direto. Através da repetição dos pensamentos, o subconsciente se torna o solo onde germinam as ideias. Mas você precisa de disciplina, compromisso e, acima de tudo, uma fé ardente. Porque no começo, vai parecer que nada está acontecendo. Mas debaixo da superfície, tudo está germinando, como uma semente na terra. O dia em que você planta não é o dia em que você colhe. Mas se você regar com emoção e convicção, ela crescerá. Isso é autossugestão. Um plantio consciente da sua nova realidade. E aqui vai um alerta. A autossugestão também funciona se você plantar medo. Se repetir fracasso. Se afirmar pobreza. Então, no que você está acreditando?
O que você está dizendo a si mesmo todas as manhãs ao acordar? Qual é o diálogo interno que está moldando o seu destino? É hora de tomar o controle, de deixar de ser vítima dos seus pensamentos e começar a ser o arquiteto deles. Porque sua mente não tem escolha, ela obedecerá à voz mais forte. Fale você, declare você, visualize você. E faça isso com a intensidade de quem sabe que já possui. A autossugestão não é um jogo mental. É o canal mais poderoso para alterar a realidade de dentro para fora. E agora você sabe como usá-lo. Você está disposto a construir seu império palavra por palavra, pensamento por pensamento? Está pronto para falar com a força de quem já conquistou seu destino? Então continue, porque sua nova realidade já está a caminho. Capítulo 6. Conhecimento especializado. O ouro está naquilo que você sabe aplicar. A riqueza não chega para quem sabe mais, mas para quem sabe aplicar o que realmente importa. Vivemos cercados de informação. Milhares de pessoas têm diplomas, certificados, prateleiras cheias de livros. E, ainda assim, vivem endividadas, frustradas e sem direção. Porque o conhecimento geral gera conversa. Mas é o conhecimento especializado que gera fortuna. É isso que o livro enigmático ensina. Uma verdade tão simples, que foi ignorada por gerações. O segredo não é saber tudo. O segredo é dominar aquilo que gera valor. E usar esse domínio para resolver problemas reais. Quer riqueza? Então encontre aquilo que você domina, ou que pode dominar, e transforme isso em uma solução que outros necessitam desesperadamente. É assim que impérios são construídos. Não com teorias, mas com aplicações específicas do conhecimento. Mas há um detalhe oculto aqui. Você não precisa saber tudo. Você só precisa saber como se cercar de quem sabe. O milionário não é quem faz tudo. É quem dirige os talentos certos na direção certa. Por isso, o autor foi claro. O conhecimento só se torna poder quando é organizado e direcionado a um propósito definido. A maioria aprende para impressionar. Os sábios aprendem para implementar. E os verdadeiros ricos aprendem para servir, para impactar, para transformar. Aí está a diferença. Muitos acham que precisam de um novo curso, uma nova certificação, um novo diploma. Mas não. O que precisam é de foco. Precisam identificar uma área, uma habilidade, uma solução, e dominá-la como um mestre. Quando você faz isso, o mundo começa a procurar por você. O dinheiro flui. A confiança cresce. E a sua visão se transforma em realidade tangível. Olhe ao seu redor. Tudo o que você admira foi criado por alguém que aplicou conhecimento especializado. Não se trata de acumular dados. Trata-se de canalizar sua energia mental numa única direção, com tanta força que o impossível se torna inevitável. Quer um guia? Aqui está. Identifique sua paixão ou habilidade principal. O que você faz bem? O que te dá prazer? O que pode melhorar com prática intensa? Encontre um problema que essa habilidade pode resolver. Lembre-se, o dinheiro é um reflexo do valor que você entrega. Aprenda com os melhores. Não reinvente a roda. Modele quem já tem resultados. Aplique rápido. Não espere a perfeição. A experiência gera sabedoria, não só os livros. Continue refinando. Evolua. Melhore todos os dias. Conhecimento especializado é uma arte viva. E se você ainda não sabe por onde começar, não se preocupe. Comece com o que você tem. Ajuste o foco. E haja. Porque enquanto muitos ainda esperam um sinal, você já está construindo o seu caminho. Lembre-se disso. O mundo não paga pelo que você sabe. Paga pelo que você faz com o que sabe. Por isso os grandes líderes, os verdadeiros criadores de riqueza, têm uma obsessão. Dominar uma habilidade. Transformá-la numa solução. E escalá-la ao máximo. Você pode fazer o mesmo. Com disciplina. Com foco. E com uma mente treinada para gerar impacto.
O conhecimento especializado é como um raio laser. Onde outros espalham energia, você concentra. E nessa concentração, está a porta da sua abundância. Então decida. Vai continuar acumulando dados sem direção, ou vai começar hoje a construir seu império com sabedoria focada? A riqueza não é um mistério. É uma consequência de aplicar o que outros apenas estudam. Agora você já sabe. Agora use. Capítulo 7. A imaginação, a oficina onde você forja sua fortuna. Tudo o que você vê foi criado duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Se você entendesse o poder da sua imaginação, nunca mais permitiria que seus pensamentos fossem comuns. Porque no momento em que uma imagem mental é formada com intensidade suficiente, o universo começa a trabalhar para torná-la realidade. É isso que nos revela o livro enigmático. A imaginação não é um jogo infantil. É a ferramenta de criação mais poderosa que você possui. O dinheiro, os negócios, as ideias inovadoras, as soluções brilhantes, as grandes fortunas. Tudo começou como uma faísca na mente de alguém que ousou imaginar algo diferente. E esse alguém pode ser você. Mas há uma armadilha. A maioria não usa a imaginação para criar, mas para se preocupar, para imaginar o pior, para antecipar fracassos, para reforçar limitações. Quando você faz isso, sua mente se torna sua prisão. Mas quando você a treina, ela se torna sua fábrica de milagres. O livro explica que a imaginação tem duas formas. Imaginação sintética, quando você combina ideias existentes e as reorganiza para criar algo novo. É a base de muitos inventos, modelos de negócio e estratégias de riqueza. Imaginação criativa, quando você acessa ideias completamente novas, muitas vezes do seu subconsciente ou até de uma fonte superior. É onde nascem os saltos quânticos, as revelações, as verdadeiras disrupções. E sabe o que é mais impressionante? Ambas estão disponíveis para você, se estiver disposto a usá-las com intenção. Você não precisa ser artista nem gênio. Só precisa de uma visão clara e a coragem de mantê-la viva. As pessoas ricas imaginam todos os dias. Visualizam o que querem. Sentem. Vivem antecipadamente. E então, suas ações se alinham com essa visão. Não é mágica. É foco. É neurociência. É energia mental em movimento. Por isso o autor deixou claro: as ideias são o ponto de partida de toda fortuna. Você não precisa de dinheiro para começar. Precisa de uma ideia poderosa. Uma visão inabalável. Uma imagem mental tão clara que sua alma a reconheça como real. E isso se constrói assim. Separe um tempo diário para imaginar. Feche os olhos. Visualize sua meta realizada. Sinta a emoção. Veja os detalhes. Viva a cena. Faça com emoção intensa. A emoção é o combustível que transforma uma imagem em uma ordem para o subconsciente. Seja constante. Uma visão clara, repetida com fé, transforma seu sistema de crenças. Escreva suas ideias. Desenhe. Proteja. Sua imaginação é uma oficina sagrada. Não deixe a dúvida contaminá-la. Haja alinhado com o que você visualiza. Imaginação sem ação é apenas fantasia. Imaginação com ação é criação. Este capítulo é um chamado para despertar seu poder criador, para deixar de viver baseado no que vê, e começar a viver baseado no que decide imaginar. Porque tudo o que você admira hoje, aquele estilo de vida, aquele negócio, aquela liberdade, já existe. Só está esperando que você imagine com tanta clareza, que não possa deixar de se manifestar. Mentes comuns riem da imaginação, mas as mentes extraordinárias a usam como sua arma secreta. A pergunta é: você está disposto a visualizar com tanta convicção que o mundo não tenha outra opção senão se alinhar? Isso não é um jogo de palavras. É a estratégia silenciosa de todos os grandes criadores de riqueza. Quem domina a imaginação, domina o destino. Então hoje, feche os olhos e veja além do visível. Desenhe sua visão com força.
Viva-a internamente. E comece a caminhar em direção a ela como se já fosse sua. Porque ela é. O universo se curva diante de uma mente que imagina sem limites e age sem medo. Capítulo 8. Decisão. A porta que separa os ricos dos que apenas sonham. Quem hesita, perde. Quem decide, conquista. Essa é a verdade que ninguém quer aceitar. As oportunidades não desaparecem. Elas são levadas por quem decide primeiro. A riqueza, o sucesso, a liberdade financeira não estão reservadas para os mais inteligentes, nem para os mais sortudos. Estão reservadas para os que decidem com rapidez e firmeza. E é exatamente isso que o livro enigmático deixa claro. Os líderes decidem rapidamente e mudam de ideia lentamente. Os perdedores hesitam eternamente e mudam de opinião toda semana. Isso te soa familiar? Você diz que quer empreender, mas já faz meses que está se preparando. Sonha em investir, mas nunca é o momento certo. Deseja outro estilo de vida, mas continua adiando a ação. E o que acontece? Outro tem a ideia. Outro tenta. Outro fracassa e aprende. E você continua pensando. Essa é a armadilha. O pensamento sem decisão se transforma em paralisia. E a paralisia se transforma em pobreza mental. O autor não foi sutil. Estudou 25.000 pessoas e concluiu que a falta de decisão, a hesitação, é uma das principais razões pelas quais as pessoas não alcançam suas metas. E sabe o que alimenta isso? O medo. O e se? O que os outros vão dizer? O medo de falhar, de ser rejeitado, de parecer ridículo. Mas escute com atenção. O sucesso não é alcançado por quem não sente medo, mas por quem decide seguir em frente apesar do medo. Pense nos grandes nomes da história. Os que revolucionaram indústrias, quebraram regras, mudaram o mundo. Todos tinham algo em comum. Tomavam decisões rápidas. Não precisavam de garantias. Não esperavam aprovação. Não pediam permissão. Por quê? Porque tinham uma visão tão clara que não precisavam de segurança, apenas de decisão. Aqui é onde você se diferencia. Você tem uma meta clara? Se não tem, qualquer decisão parecerá arriscada. Está esperando se sentir pronto? Você não vai estar. A decisão vem antes da preparação. Está buscando a opinião dos outros? Se quer resultados extraordinários, pare de consultar mentes ordinárias. Está tentando evitar o fracasso? O fracasso faz parte do caminho. Mas não decidir é fracassar sem nem tentar. O livro fala de como grandes milionários construíram fortunas ao tomar decisões que os outros achavam uma loucura. O que eles sabiam que você ainda não aplicou? Eles sabiam que o mundo não recompensa os que esperam, mas os que se lançam. Porque toda vez que você toma uma decisão corajosa, o universo abre caminhos ocultos. Pessoas, recursos, ideias começam a aparecer. Mas só se você decidir com clareza. Só se você fechar a porta da dúvida. É assim que se constrói uma vida poderosa, com uma decisão firme atrás da outra. E lembre-se disso. Não decidir também é uma decisão. É decidir permanecer onde está. É decidir manter o mesmo salário, os mesmos limites, a mesma vida. E se isso não te empolga, então você já sabe o que precisa fazer. Hoje é o dia de tomar aquela decisão que vem evitando. Começar aquele negócio. Estudar aquela habilidade. Investir no seu desenvolvimento. Cortar aquela desculpa. Fechar uma porta. Abrir outra. Porque quando você decide, tudo se move. E quando você adia, tudo se estagna. Seu futuro não depende dos seus sonhos. Depende das suas decisões. Faça o que precisa ser feito. Sem aprovação. Sem garantias. Com coragem. Porque quem muda o próprio destino, o faz quando decide. E nunca olha para trás. Decida. Haja. Conquiste. Capítulo 9. Persistência. O segredo que derrete montanhas. Quando o mundo diz desista, a persistência sussurra:
Só mais uma vez. Muitos começam com entusiasmo. Poucos continuam. E menos ainda chegam ao topo. Por quê? Porque a maioria confunde desejo com determinação. Querem vencer, mas não estão dispostos a insistir quando tudo fica difícil. E é aí que o livro enigmático revela uma das chaves mais poderosas. A riqueza é o prêmio reservado para quem não desiste. A persistência é o que separa o sonhador do realizador. O sonhador começa cheio de motivação. Mas quando surgem os primeiros obstáculos, ele recua, duvida, abandona. O realizador, ao contrário, insiste. Bate em portas mesmo quando se fecham. Segue caminhando mesmo sem luz. Continua acreditando mesmo sem resultados visíveis. E sabe o que acontece então? A vida, como se reconhecesse essa firmeza, começa a se abrir. Os caminhos aparecem. As ideias fluem. As pessoas certas chegam. Não é sorte. É resultado da tua tenacidade invisível. A persistência não é gritar para o mundo. É mostrar com teus atos que nada vai te parar. O autor foi direto. A falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. E o mais impactante é que isso não depende de talento, nem de inteligência, nem de contatos. Depende de caráter. Dessa força invisível que te diz: continue. Ainda não acabou. Os milionários estudados nem sempre eram os mais espertos. Mas eram os que mais resistiam. Os que mais vezes caíam e se levantavam. Cada fracasso era um professor. Cada queda, um degrau. Enquanto uns choravam, eles aprendiam. Enquanto uns desistiam, eles ajustavam. E enquanto muitos falavam, eles persistiam. E você? Está disposto a persistir quando ninguém te aplaudir? Quando os resultados não vierem? Quando tudo gritar desista? Porque é aí que o destino é forjado. Quando você faz o que os outros não estão dispostos a fazer. Pelo tempo que eles não estão dispostos a esperar. E aqui está o ponto central. Não basta ter um desejo, nem uma meta. Você precisa de um plano, sustentado pela persistência. E se o plano falhar, como muitas vezes vai acontecer, faça outro plano, mas nunca abandone a meta. O livro fala de como muitas pessoas fracassam a centímetros do sucesso. Poucos dias antes da virada. Um esforço antes de conseguir. Mas elas param. Porque não sabem que o momento mais escuro é o que vem antes da luz. A persistência é uma prova. Não para ver se você consegue, mas para saber se você realmente quer. Porque a vida não entrega o que você deseja. Entrega o que você está disposto a lutar por, todos os dias, com paixão e convicção. Quer abundância? Insista. Quer liberdade? Resista. Quer impactar vidas? Persista. Faça isso com disciplina. Faça mesmo sem vontade. Faça quando todos rirem de você. Faça quando ninguém acreditar. Você não precisa de aprovação. Precisa de consistência. E se o medo aparecer, não enfrente com gritos. Enfrente com passos. Com ação repetida. Com presença. Com persistência. Essa é a voz que o universo escuta. Não é a de quem grita seus sonhos, mas a de quem os constrói em silêncio. E se você sentir que não aguenta mais, lembre-se que não foi por acaso que chegou até aqui. Você foi escolhido para essa missão. E tem tudo o que precisa. Então continue, mesmo sem entender, mesmo com dor, mesmo demorando mais do que imaginava. Porque se você persiste, não há obstáculo que não se renda. A riqueza não chega para quem quer. Chega para quem não para até conquistar. Aqui tienes la traducción Alameda Português do capítulo 10, com eu mesmo tono poderoso, fluido y transformador. Capítulo 10. O poder da mente mestra, riqueza que nasce da união. Nenhum homem alcançou o sucesso sozinho. A mente mestra não é companhia, é multiplicação. E se eu te dissesse que o segredo para acelerar tua riqueza não está apenas em ti, mas em quem te rodeia?
O livro enigmático revela isso sem rodeios. Uma das forças mais poderosas no caminho do sucesso é a mente mestra. Não é um grupo de amigos. Não é apenas uma rede de contatos. É um círculo seleto que pensa contigo, vibra contigo e cria contigo. A mente mestra é uma aliança de mentes unidas por um propósito definido. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia, elas não somam, multiplicam. Criam uma nova mente, uma inteligência superior, uma energia que não se acessa sozinho. E é aí que a mágica acontece. Pense nos grandes impérios, nas revoluções, nas fortunas que mudaram o rumo da história. Nenhuma foi construída por um único gênio. Sempre havia uma mente mestra por trás. Mentores, sócios, aliados, conselheiros. Todos somando, todos acreditando, todos impulsionando. E você? Com quem está trilhando sua jornada? Quem afia tuas ideias, questiona tuas dúvidas, fortalece tuas virtudes? Se o teu entorno não eleva tua visão, ele a enterra. Porque a mente é como uma antena. Ela sintoniza com a frequência de quem está por perto. E se essa frequência for de escassez, medo ou mediocridade, tua mente não poderá gerar riqueza. Mas se a frequência for de ambição, sabedoria e fé, a abundância se torna inevitável. O autor entendeu isso, e por isso estudou aqueles que souberam criar redes mentais de poder. Homens que buscavam conselho, não aprovação. Que valorizavam feedback mais do que elogios. Que sabiam que não se vai longe com ego, mas com estratégia compartilhada. A mente mestra te torna mais sábio, mais forte, mais rápido. Ela revela caminhos que você não via, soluções que você não imaginava, e possibilidades que só florescem quando mentes se unem. Mas atenção, não é com qualquer pessoa. A mente mestra exige harmonia. Não basta talento, é preciso visão comum. Não basta energia, é preciso alinhamento. Uma mente mestra tóxica te afunda. Uma mente mestra poderosa te lança ao topo. E como criá-la? Defina tua meta com clareza. Busque pessoas que vibrem nesse propósito. Que tenham integridade, capacidade e coração. Que queiram crescer e te ajudar a crescer. Reúnam-se com frequência. Compartilhem ideias. Afiem estratégias. E mantenham a harmonia acima do ego. Porque a energia da mente mestra não flui no caos, ela floresce na confiança. E quando essa energia se ativa, os milagres começam. Ideias milionárias nascem de uma conversa. Oportunidades surgem de um olhar. Conexões aparecem em uma simples frase. A mente mestra ativa o poder oculto da tua própria mente. Te leva a níveis que você nem imaginava alcançar. Então, pare de tentar fazer tudo sozinho. Os grandes feitos não são fruto do esforço solitário. São o resultado de uma visão compartilhada, executada com persistência e multiplicada por inteligências alinhadas. Lembre-se, a riqueza ama a multiplicação. E a mente mestra é o catalisador mais rápido desse processo. Cerque-se de visionários. Construa com eles. Cresçam juntos. E então, o poder da abundância se tornará exponencial. Capítulo 11. O mistério do sexo transmutado. Energia criativa elevada à riqueza. O desejo sexual é a energia mais poderosa do ser humano. Quando transferido para propósitos superiores, se transforma em genialidade. Essa é a parte que quase ninguém ousa explicar. E, no entanto, é uma das chaves mais profundas, poderosas e ocultas do livro enigmático. A transmutação do sexo. Um termo que pode soar estranho, até desconfortável, mas que carrega um poder que impulsionou os maiores gênios, líderes e milionários da história. O desejo sexual é a energia criadora mais intensa do ser humano. Não é apenas um impulso físico. É uma força espiritual, mental e criativa. E o que este capítulo revela é simples e chocante. Quando essa energia é elevada, transforma-se em magnetismo pessoal, criatividade explosiva e poder financeiro.
Porque tudo o que se cria no mundo nasce primeiro de uma energia interna. E a energia sexual, quando não é desperdiçada em prazeres momentâneos, mas sim canalizada para objetivos, ideias e propósitos, torna-se um fogo criador. Os maiores feitos da humanidade nasceram não do controle repressivo, mas da elevação consciente do desejo. O autor foi direto. Os homens mais bem-sucedidos que ele estudou aprenderam a transformar seu desejo sexual em paixão por seu trabalho, em ambição nobre, em poder mental. E é por isso que muitos gênios têm uma intensidade que não se pode fingir. Não desperdiçam energia, canalizam. A transmutação do sexo é a arte de elevar essa força do corpo para a mente, e da mente para o espírito criador. Quando você faz isso, sua voz muda, sua presença cresce, sua aura magnetiza, e a riqueza começa a ser atraída. E aqui não falamos apenas de riqueza financeira, mas de riqueza em todas as formas: inspiração, persuasão, visão, magnetismo humano. Os grandes líderes, artistas, construtores de impérios, muitos deles tinham um desejo sexual fora do comum. Mas ao invés de deixar que essa força os controlasse, usaram-na para alimentar sua missão. Agora te pergunto, você imagina o que poderia conquistar se canalizasse toda essa energia para o teu maior projeto? O autor dá um exemplo poderoso. Quando um homem ou uma mulher se apaixonam profundamente, sua produtividade dispara, a criatividade explode, e a clareza de decisão se fortalece. Por quê? Porque o desejo está focado, elevado e conectado a uma emoção intensa. Isso é transmutação. Transformar energia instintiva em poder superior. Mas atenção! Isso exige disciplina, consciência e propósito. Porque se você não estiver atento, essa energia se transforma em distração, em perda de foco, em sabotagem, disfarçada de prazer. E é isso que acontece com a maioria. A energia mais poderosa da vida é desperdiçada, dissolvida, enterrada na superficialidade, enquanto os verdadeiros criadores a transformam em visão, ação e riqueza. Por isso esse conhecimento foi escondido, ridicularizado, mal compreendido. Porque quem domina isso, domina sua realidade. A transmutação sexual é alquimia interna. É a pedra filosofal dos construtores de impérios. É a chave que poucos conhecem, e menos ainda aplicam. Mas agora você a conhece. E pode escolher dispersar sua energia ou elevá-la. Transforme seu desejo em combustível. Eleve sua paixão à sua visão. Direcione sua força criativa. E então, o universo responderá. Porque uma mente incendiada por essa energia se torna imparável. Capítulo 12. O poder do subconsciente. Sua mente é um imã infinito de riqueza. Todo pensamento, toda emoção, toda palavra, é uma ordem silenciosa que o seu subconsciente executa sem questionar. E se eu te dissesse que você já está manifestando a sua vida, mas que talvez esteja fazendo isso contra você mesmo, sem perceber? O grande autor escreveu isso de forma simples, mas com uma verdade explosiva. Seu subconsciente é o intermediário entre você e o universo, entre o seu desejo e a realidade, entre o seu pensamento e a sua riqueza. Não é poesia, não é filosofia vazia, é ciência da mente, e é a base de toda transformação verdadeira e duradoura. Sua mente consciente pode desejar, pode sonhar, pode visualizar, mas é a mente subconsciente que atrai, que cria, que materializa. Porque o subconsciente não julga, não questiona, não duvida, apenas obedece. E o mais impressionante, ele não diferencia o que você deseja do que você teme. Se você pensa constantemente em escassez, no que te falta, no que não consegue, é isso que você está semeando. É isso que o subconsciente executa. É isso que a vida te devolve. Mas se você muda essa programação, se cultiva imagens de sucesso, se sente a abundância antes de vê-la, então o seu subconsciente se alinha com a sua visão.
e começa a mover forças que estão além da lógica. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter sorte? É a programação interna. Elas têm crenças profundas de prosperidade. E por isso, agem, escolhem e se rodeiam de abundância, quase sem perceber. Enquanto outras, cheias de talento, mas com uma mente contaminada de dúvidas, vivem presas em ciclos de frustração. Seu subconsciente está sempre ouvindo. Suas palavras o programam. Suas emoções o instruem. Seus hábitos o reforçam. E uma vez ativado, ele se torna um ímã silencioso. Você começa a atrair pessoas, ideias, oportunidades. Acorda com intuições. Vê portas onde antes só via paredes. Recebe mensagens que mudam tudo. Não é mágica. É a mente em ação. O grande autor explica. A autossugestão é a ferramenta para reprogramar o subconsciente. Repetir afirmações com emoção. Visualizar com convicção. Agir como se já fosse real. E então, o subconsciente aceita como ordem. Sua riqueza começa na sua mente. E sua mente obedece ao que você a ensina a sentir. Por isso, você precisa de disciplina mental. Não pode alimentar pensamentos de fracasso, nem falar em termos de carência, nem viver baseado no medo. Cada palavra é uma semente, e cada emoção, um fertilizante. Se você repete, não tem dinheiro, tá difícil, tá tudo caro, seu subconsciente grava, executa e reflete. Mas se você planta, a riqueza me encontra. Tenho ideias poderosas. Eu mereço prosperar. Seu campo mental muda. Sua vibração sobe. Seu magnetismo se ativa. Isso não é otimismo vazio. É domínio interno. Porque você não atrai o que deseja. Você atrai o que você é. O que sente. O que acredita no mais profundo. Por isso o autor insiste. Alimente seu subconsciente todos os dias. Faça isso com intenção, com devoção, com consciência. Imagine seu sucesso antes de dormir. Fale em linguagem de abundância. Sinta o que deseja como se já estivesse com você. Porque então, o universo começa a conspirar ao seu favor. Sua mente é solo fértil. Você escolhe. Vai plantar flores ou espinhos. E quando seu subconsciente e seu desejo estão em harmonia, não há força externa capaz de te impedir. Capítulo 13. O sexto sentido, a voz silenciosa que sussurra a riqueza. Quando sua mente está pronta, a resposta chega sem esforço. É uma voz baixa, mas mais clara do que o barulho do mundo. Existe uma força que não pode ser explicada com lógica, nem medida com instrumentos. Mas aqueles que a dominam, realizam o impossível. O grande autor a chamou de o sexto sentido. Não é um sentido físico. É uma conexão direta com a inteligência suprema. Uma intuição que guia. Uma inspiração que revela. Um impulso que age antes mesmo que você pense. Muitos ignoram. Outros sentem, mas duvidam. Poucos escutam. E ainda menos têm a coragem de seguir. Mas esses poucos são os que quebram estatísticas, os que transformam fracasso em fortuna, os que recebem ideias milionárias sem saber de onde vieram. Por quê? Porque o sexto sentido não vem da lógica, vem da conexão. Conexão com você mesmo, conexão com seu propósito, conexão com a mente universal. Ele não pode ser forçado. Não se ativa com um alarme. Só se manifesta quando a mente foi disciplinada. Quando o subconsciente está alinhado. Quando o desejo é tão puro que a resposta tem permissão para chegar. Esse sentido superior é a origem de todas as grandes ideias. Edison, Tesla, Da Vinci, eles não criavam apenas com a mente lógica. Eles meditavam, escutavam, entravam em estados profundos, e a verdade simplesmente se revelava. E quando essa faísca aparecia,
O mundo mudava. Você já sentiu uma intuição repentina? Um aviso interno? Uma ideia que apareceu sem esforço? Esse foi o seu sexto sentido batendo na porta. E se você ainda não o desenvolveu, talvez não tenha escutado. Ou pior, talvez tenha ignorado. O grande autor deixa claro: esse poder não se ativa sem preparação. Primeiro, você limpa a mente. Depois, foca o desejo. Em seguida, treina sua fé. E então, o canal se abre. O sexto sentido não é privilégio de gênios. É uma herança de todos. Mas só floresce nos que estão prontos. E como saber se você está pronto? Quando sua mente está em silêncio. Quando sua intenção é pura. Quando seus pensamentos estão alinhados com sua missão. É aí que aquela voz começa a falar. Não grita. Não insiste. Sussurra. E você precisa estar presente o suficiente para ouvir, para entender e para agir sem duvidar. Porque o sexto sentido não apenas orienta, ele antecipa, ele protege, ele revela, ele te empurra a fazer aquela ligação, a evitar aquele negócio, a investir naquela ideia, antes que o mundo perceba. E é aí que está a verdadeira vantagem no jogo da riqueza. Quem espera sinais externos, reage. Quem ouve o sexto sentido, se antecipa. É por isso que os construtores de impérios, os que multiplicaram sua fortuna, não são apenas trabalhadores, são visionários. Eles afinaram o ouvido interno e o usam como bússola. O grande autor não apresentou isso como um luxo. Ele mostrou como uma necessidade para quem quer alcançar o topo. Porque a mente lógica te leva até certo ponto. Mas o sexto sentido abre portas que você nem sabia que existiam. Então, faça silêncio, escute, acredite e haja. Porque quando você domina esse sentido, não é você quem corre atrás da riqueza. É ela que começa a correr até você. Capítulo 14. A lei da atração, a força invisível que cria riqueza. Tudo o que é visível, tudo o que existe neste mundo, um dia foi uma ideia que tomou forma e se materializou graças ao pensamento. A lei da atração é uma das forças mais poderosas do universo, ainda que poucos realmente a compreendam. É o princípio que rege a manifestação. O poder de atrair para sua vida aquilo que você pensa e sente. Frequentemente, ela é mal interpretada. Pensa-se que basta desejar algo com intensidade, e magicamente isso acontecerá. Mas não é assim tão simples. A lei da atração não é feitiço. Não é sorte. É uma lei universal que responde apenas a um princípio, o pensamento positivo direcionado e alinhado com a ação. O grande autor fala dessa lei sob uma perspectiva profunda. Aquilo que atraímos não é apenas o que pensamos superficialmente. É o que realmente sentimos no fundo da nossa mente. O que isso significa? Que seus pensamentos não são apenas palavras soltas. Cada pensamento carrega energia. Cada pensamento cria uma vibração. E essa vibração é enviada ao universo. Portanto, não se trata apenas de pensar em dinheiro, mas de sentir o dinheiro, de acreditar, de se alinhar com ele. De estar em um estado mental onde você já o possui. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém vê. A maioria das pessoas não está verdadeiramente alinhada com o que deseja. Seu inconsciente está cheio de crenças limitantes, dúvidas, medos, sentimentos de escassez. Todos esses pensamentos negativos anulam o poder da lei da atração. É como tentar fazer uma ligação com uma linha desconectada. Você envia sinais, mas eles não chegam. Por quê? Porque você não está na frequência certa. A chave está em transformar sua mente num estado de crença total. Quando seus pensamentos, emoções e crenças se alinham com aquilo que você quer, a lei da atração começa a agir. E é aqui que mora a diferença real. As pessoas que entendem esse princípio não apenas pensam em riqueza. Elas sentem riqueza. Sentem o fluxo da abundância. Se veem cercadas por ela.
mesmo antes de tê-la. O grande autor fala sobre a importância de uma ideia clara. Não uma ideia vaga, mas uma visão tão detalhada, tão precisa, que sua mente não consiga pensar em mais nada. É necessário visualizar a riqueza com intensidade, mas não de forma superficial. Você deve vivê-la dentro da sua mente. Cada ação, cada emoção, cada palavra que sai da sua boca, deve ser uma afirmação de que você já é rico. Essa é a chave. Sua visão se torna mais real que sua realidade atual. E ao focar nela com confiança e determinação, você começa a atrair pessoas, oportunidades e situações que te aproximam do seu destino. Tudo ao seu redor é vibração. E o universo responde à sua vibração. Se seus pensamentos são de abundância, se você sente gratidão pelo que tem, você atrairá mais do mesmo. A lei da atração não opera na superfície. Ela atua no nível vibracional. Alguns perguntam: então é só pensar em dinheiro que ele virá? Não exatamente. É mais do que pensar. É viver a abundância. E quando você se alinha com ela, o universo começa a colocar no seu caminho exatamente o que você precisa. Mas aqui está o desafio. Não é um processo instantâneo. A lei da atração requer persistência, disciplina mental e uma transformação profunda nas suas crenças. Você precisa trabalhar em si mesmo, nos seus pensamentos, nas suas emoções. No começo, pode não ver resultados, mas o que está fazendo é lançar as fundações de uma vida de riqueza. E mais importante que a própria lei, é a ação inspirada. Depois de alinhar sua vibração com aquilo que deseja, o próximo passo é agir. Você não pode apenas esperar que o dinheiro bata à sua porta. Você tem que se mover, trabalhar, plantar, se colocar no caminho da realização. E quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações se tornam um só, o impossível começa a se tornar inevitável. A lei da atração não se trata apenas de desejar. Trata-se do que você pensa, do que você sente, do que você faz. É um sistema integrado que, quando usado corretamente, transforma sua vida inteira. Então, pergunte-se: você está pronto para vibrar na frequência da riqueza? Você está disposto a sentir, viver e agir como alguém que já é próspero? Porque quando você se compromete a visualizar, sentir e agir com abundância, a lei da atração trabalha para você de maneiras que você nem consegue imaginar. Capítulo 15. O poder da persistência, a força que transforma sonhos em realidade. A persistência é o que separa os que sonham dos que realizam. A persistência é uma das qualidades mais poderosas que alguém pode ter na vida, mas também uma das mais subestimadas. Se você já sentiu que seus sonhos estavam desaparecendo, que os desafios estavam te esmagando ou que a vida colocava obstáculos em seu caminho, este capítulo é para você. Porque hoje, vamos falar de uma das forças mais importantes na criação da riqueza e do sucesso: a persistência. Persistir não é apenas continuar. É seguir mesmo quando tudo diz para parar. É avançar quando os resultados não aparecem. Quando o caminho parece longo. Quando tudo é incerto. É a diferença entre os que alcançam seus objetivos e os que desistem no primeiro tropeço. Imagine que você está construindo um muro de sonhos. No começo, você só vê um tijolo, mas a cada dia, a cada ação, você adiciona mais um. A maioria das pessoas, ao perceber que o progresso é lento, abandona. Mas os que persistem, veem o muro completo. O grande autor diz com clareza: uma das chaves mais profundas do sucesso está na persistência. Ele conta a história de um homem que fracassou repetidamente, até que chegou a uma oportunidade decisiva. Muitos, em seu lugar, teriam desistido. Mas ele persistiu. E esse homem se tornou uma das figuras mais ricas e bem-sucedidas de seu tempo. Qual foi o segredo dele? Não foi o talento, nem os diplomas. Foi a capacidade de continuar, quando tudo dizia para parar. A verdade é que o caminho para a riqueza nem sempre é fácil. Você vai enfrentar frustração, dúvida, desânimo,
Mas o que realmente separa os bem-sucedidos dos que fracassam é a habilidade de seguir quando os outros param. A persistência é o que te permite atravessar a tempestade, manter a visão clara e não perder de vista o seu propósito. Agora pense: quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes parecia que nada daria certo? E mesmo assim, algo te fez continuar. E no fim, tudo se encaixou. Isso é a persistência. Talvez você não veja resultados de imediato, mas cada passo, cada esforço, cada renúncia tem um impacto direto no seu destino. Como cultivar a persistência no dia a dia? Defina seu propósito com clareza. Quando você tem um porquê forte, nenhum obstáculo te detém. Para que você quer essa meta? Quanto mais poderosa sua razão, mais forte será sua ação. Transforme os fracassos em lições. Fracassou? Aprenda. Errou? Ajuste. A persistência não é nunca cair. É sempre se levantar. Crie uma rotina diária de ação. Persistência é hábito. Faça algo todos os dias. Mesmo que pequeno. Mesmo que cansado. O importante é seguir. Cerque-se de pessoas que te elevem. Gente que acredita. Que vibra com seus sonhos. Ambiente é tudo. Com as pessoas certas, sua persistência se multiplica. Visualize seu sucesso com detalhes. Veja sua vitória. Sinta como será alcançar. A visualização constante nutre sua fé e fortalece sua persistência. Lembre-se, não é a falta de talento, nem de oportunidades. É a falta de persistência que paralisa a maioria. O sucesso é reservado aos que continuam, mesmo quando os ventos sopram contra. Talvez o caminho seja mais longo do que você imaginou, mas o que importa não é o tempo. É quantas vezes você se levanta. E a cada vez que você se levanta, você está mais perto. E quando finalmente alcançar o topo, você vai olhar para trás e saber que o seu sucesso foi fruto de uma única e poderosa verdade. A persistência sempre vence. Capítulo 16. O poder da mente mestra. Como relacionamentos estratégicos conduzem ao sucesso. Quando duas ou mais mentes se unem com um propósito comum, nasce uma força que nenhuma pode alcançar sozinha. Imagine-se em uma sala cheia de pessoas brilhantes, cada uma com ideias únicas, habilidades valiosas e um desejo ardente de vencer. Esse é o conceito da mente mestra, um dos princípios mais poderosos para alcançar a riqueza e o sucesso. O grande autor nos revelou em sua obra o segredo que muitos ignoram. Ninguém chega longe sozinho. O verdadeiro sucesso é construído através de alianças estratégicas. A mente mestra é a fusão de inteligências, que cria algo maior do que a soma das partes. Pense assim: você tem um objetivo. Você tem talentos. Mas sozinho, seu campo de visão é limitado. Quando você se une a outras mentes alinhadas, você não apenas ganha apoio. Você ganha clareza, velocidade e força. É como tentar resolver um problema difícil com uma única ferramenta. Agora imagine ter um arsenal completo. Isso é a mente mestra, um círculo de pessoas que pensam, vibram e constroem com você. Mas atenção! Não estamos falando de qualquer grupo de amigos. A mente mestra é um pacto de evolução. Um compromisso entre pessoas que compartilham visão, propósito e integridade. Onde todos querem crescer e ajudar os outros a crescer também. O grande autor foi enfático. As maiores fortunas da história nasceram de parcerias estratégicas. Empresários, inventores, líderes, todos tinham um conselho oculto, um grupo seleto, um círculo íntimo que os ajudava a ver o que eles não viam sozinhos. Então te pergunto, com quem você está se conectando? Sua rede está te elevando ou te limitando? Porque a mente é como uma antena. Ela sintoniza com a energia das pessoas ao redor. Se você vive cercado por negatividade, dúvida ou mediocridade, sua mente absorve isso. Mas se você se cerca de ambição, fé e visão, a prosperidade se torna inevitável.
Quer saber como construir sua própria mente mestra? Aqui vão os passos. Busque pessoas que compartilham sua visão. Conecte-se com quem quer crescer, com quem tem metas grandes, com quem vibra com seus sonhos. A energia se multiplica entre visionários. Ofereça valor antes de pedir. Tenha algo para contribuir. Ideias, apoio, conhecimento. As parcerias mais fortes nascem da generosidade, não da expectativa. Compartilhe tempo e sabedoria. Não guarde o que sabe. Quando você compartilha, você se conecta. E o que você entrega, retorna em dobro. Valorize a diversidade de pensamentos. Não busque apenas quem pensa igual. A força da mente mestra está na variedade. Perspectivas diferentes geram soluções inovadoras. Cooperação acima da competição. Na mente mestra, todos vencem juntos. Não há espaço para o ego, só para o crescimento. Quando um sobe, todos sobem. Talvez você tenha se sentido sozinho em sua jornada. Mas agora você sabe. O próximo nível da sua vida depende do nível das suas conexões. Basta uma pessoa certa, com a visão certa, no momento certo, para mudar tudo. Então, comprometa-se. Procure aqueles que te desafiem. Cerque-se de mentes grandes. Construa alianças verdadeiras. Porque no final, a mente mestra não é apenas um conceito. É a chave que desbloqueia o poder da colaboração. É o motor da multiplicação. É o atalho mais rápido para o sucesso real. E quando você se une a quem vibra no mesmo propósito, a abundância deixa de ser possibilidade e se torna destino. Capítulo 17. A persistência, a força que transforma sonhos em realidade. O sucesso não pertence aos mais rápidos, mas aos que nunca desistem. Na vida, nada grandioso se constrói da noite para o dia. Todo sonho, especialmente os mais ousados, exige uma base sólida de uma força quase mágica, a persistência. O grande autor revelou, com firmeza, que a persistência é um dos pilares fundamentais da riqueza e do sucesso. Não se trata apenas de continuar tentando. É uma decisão de alma, não desistir. De seguir em frente mesmo quando tudo diz que não. De manter o foco, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A vida, como você já sabe, está cheia de testes. Você pode ter uma ideia brilhante. Pode ser talentoso. Pode ter vontade. Mas obstáculos virão. E é nesse momento que muitos desistem. Mas os que persistem, vencem. Você quer saber por que alguns realizam seus sonhos enquanto outros apenas os enterram? A resposta é simples. Os que triunfam são aqueles que continuam, mesmo quando os outros param. Mas como cultivar essa persistência inabalável? Primeiro, tenha uma visão clara. Se você não sabe exatamente o que quer, qualquer desafio vai parecer motivo para parar. Mas se você tem um destino traçado, seja riqueza, liberdade ou sucesso pessoal, nenhum obstáculo será suficiente para te desviar. Imagine que você está com um mapa nas mãos. Você sabe aonde quer chegar. Mas no caminho surgem pedras, desvios, tempestades. Se você não tem clareza, é fácil se perder. Mas com propósito claro, você segue, firme, passo a passo. Segundo, acredite em si mesmo. Se você duvida de sua capacidade, não vai resistir muito tempo. A fé em si mesmo é o combustível da persistência. É a força que te levanta quando tudo parece estar desmoronando. Terceiro, tenha paciência. Persistência não é pressa. É consistência. É agir todos os dias, mesmo que os frutos ainda não apareçam. Muitos desistem, a poucos passos da vitória. Mas quem continua, mesmo no escuro, um dia vê a luz. O autor foi claro. O sucesso geralmente se esconde do outro lado do desespero. Aqueles que persistem, atravessam esse portal. Quarto, entenda que fracassar faz parte. Não é sinal de fraqueza. É parte do processo. Cada fracasso carrega uma lição. A persistência te ensina a cair e levantar mais forte. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada.
Se ele tivesse desistido na tentativa 10, você não estaria lendo isso com luz. A diferença entre um fracassado e um gênio é a persistência. Agora, como fortalecer essa habilidade? Aqui estão os pilares. Estabeleça metas claras e possíveis. Divida seus grandes sonhos em pequenos objetivos. Cada conquista te dará fôlego para continuar. Mantenha uma mentalidade positiva. Pensamentos de derrota drenam sua energia. Foque no que já conquistou, no que já avançou. A gratidão alimenta a persistência. Cerque-se de pessoas que acreditam em você. Você não precisa caminhar sozinho. Energia positiva é contagiosa. Com o apoio certo, sua força se multiplica. Celebre cada pequeno avanço. Não espere o grande prêmio final. Cada passo é um sinal de que você está no caminho. Valorize seu progresso. Isso renova sua fé. Persistência não é glamour. É disciplina. É acordar e fazer, mesmo sem vontade. É seguir em frente, mesmo sem garantias. Mas aqui está o segredo. A persistência sempre recompensa. Talvez não no tempo que você espera, mas no momento exato em que você estiver pronto para receber. Então, escolha hoje ser aquele que continua. Aquele que não desiste. Aquele que, não importa quanto tempo leve, chega lá. Porque os sonhos não pertencem aos mais rápidos, mas aos que nunca param de caminhar. Capítulo 18. A importância de um propósito definido. Nada é mais poderoso do que uma mente movida por um propósito claro. Você já se sentiu perdido, como se estivesse caminhando sem direção. Dias em que tudo parece confuso e você se pergunta: para onde estou indo? O que eu realmente quero? Se já sentiu isso, então este capítulo é para você. Porque o que falta, muitas vezes, não é motivação, é clareza. Clareza de propósito. O grande autor revela que um propósito definido é a base de todo sucesso verdadeiro. Sem ele, a vida se torna uma sequência de eventos aleatórios. Com ele, cada ação, cada dia, cada esforço ganha sentido. Um propósito é o seu norte interno. É o motivo pelo qual você levanta de manhã com energia. É a visão que te inspira, que te impulsiona mesmo nos dias difíceis. Sem um propósito claro, é fácil desistir. Mas com ele, nada pode te deter. A maioria das pessoas vive reagindo à vida, cumprindo obrigações, correndo atrás do relógio. Mas não estão vivendo com intenção. Não estão criando, estão apenas sobrevivendo. E aqui está a diferença. Os grandes realizadores, em negócios, em finanças, na vida, começaram com um propósito. Eles sabiam o que queriam. E por isso, encontraram o caminho. Mas como descobrir o seu? Primeiro, olhe para dentro. Pergunte-se: o que realmente me move? O que eu faria mesmo que não ganhasse nada por isso? Que impacto eu quero deixar neste mundo? Essas perguntas não são apenas filosóficas. São bússolas. Te aproximam da tua verdade mais profunda. Porque o verdadeiro propósito não é só sobre o que você quer ter, mas sobre o que você quer ser. E mais ainda, o que você deseja contribuir. O autor ensina um passo simples, mas poderoso. Escreva seu propósito. Coloque no papel o que você quer alcançar. Crie uma declaração de propósito. Transforme seus desejos em um compromisso. Quando você escreve, você firma um pacto com si mesmo. Você dá forma ao invisível. E passa a carregar essa visão como um lembrete constante de onde está indo. Mas só escrever não basta. Você precisa se comprometer. De verdade. Não como uma ideia solta, mas como uma missão. E quem está em missão, não para. O propósito te dá foco. Em um mundo cheio de distrações, ele filtra o que importa. Te ajuda a dizer não para o que não te aproxima da tua visão. E sim para aquilo que constrói o teu futuro. Além disso, um propósito forte te dá resiliência. Quando as coisas ficam difíceis, e elas vão ficar, é o teu propósito que te faz continuar. Ele é a força que te levanta.
a âncora que te impede de desistir. Mas atenção! Um propósito vago gera resultados vagos. Você precisa de clareza total. Veja, sinta, viva essa visão. Visualize com detalhes. Porque o que você consegue ver com clareza, você consegue construir com força. E quando esse propósito é verdadeiro, ele ativa sua fé. Não fé religiosa, mas fé no teu caminho. Fé em ti mesmo. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você vai chegar lá. Pense em grandes nomes da história. Ford, Edison, Jobs. Todos tinham isso em comum. Sabiam para onde estavam indo. E por isso, foram até o fim. Se você ainda não tem um propósito claro, não se culpe. Mas também não adie. Comece agora. Procure. Questione. Escreva. Sinta. O propósito nasce quando você começa a se mover. E quando ele surgir, agarre-o. Ele será a luz nos teus dias escuros. Será a força nos teus dias cansados. E será o fogo que vai transformar tua vida. Capítulo 19. A lei do pensamento positivo. Se você controla seus pensamentos, você molda seu destino. Você já sentiu como se a vida estivesse fora do seu controle? Como se o universo estivesse contra você? Como se, por mais que tentasse, nada desse certo? É fácil cair na armadilha da negatividade. Mas e se eu te dissesse que os teus pensamentos têm o poder de transformar tudo ao seu redor? O grande autor revela em sua obra uma das leis mais poderosas e transformadoras da mente humana. A lei do pensamento positivo. E aqui está a verdade. Tudo começa na mente. Cada ação, cada hábito, cada resultado, é fruto de um pensamento. Pensamento positivo não é fingir que está tudo bem. Não é ignorar os problemas. É ter a capacidade de ver oportunidades onde outros só veem obstáculos. É transformar dificuldades em lições e desafios em degraus para crescer. O pensamento negativo, por outro lado, é um veneno silencioso. O medo, a dúvida, a insegurança, são os maiores sabotadores do sucesso. Quando esses pensamentos dominam sua mente, você bloqueia a abundância que o universo quer te entregar. Mas quando sua mente está sintonizada com o positivo, você vira um imã de oportunidades, soluções, pessoas certas. O pensamento positivo é fé em ação. É confiar em si mesmo. É saber que, independentemente do que aconteça, você vai conseguir. O autor também destaca o poder das autoafirmações. Aquelas frases que você repete com convicção, como: eu sou capaz. Eu sou merecedor. Eu já estou no caminho da minha vitória. Quando você afirma algo com clareza e emoção, você está reprogramando sua mente subconsciente. Você está dizendo ao seu cérebro: é isso que eu quero. Me ajude a encontrar o caminho. Mas atenção, a mente precisa ser treinada. Porque, se você não a controla, ela será controlada pelas circunstâncias. E o que isso significa? Que você precisa alimentar sua mente todos os dias com pensamentos que te elevem. Assim como cuida do corpo, cuide da mente. Aqui vão algumas práticas para ativar essa lei poderosa. Visualize o seu sucesso. Veja, com riqueza de detalhes, a vida que você deseja. Imagine como se já fosse real. Seu cérebro não distingue imaginação de realidade. Então use isso a seu favor. Evite influências negativas. Pessoas que só reclamam, que vivem falando de crise e fracasso, drenam sua energia. Se afaste e se aproxime de quem tem fé, visão, ação. Afirme diariamente quem você quer ser. Não espere se sentir confiante para agir. Afirme até que a confiança se torne natural. Até que sua mente aceite como verdade o que você está declarando. Mantenha a disciplina mental. Pensar positivo é um hábito, um exercício. Não é automático, é intencional. Escolha seus pensamentos como quem escolhe o combustível de um foguete. Só aceite o que te impulsiona para cima. O autor também nos lembra que pensamento positivo sem ação é ilusão. Você precisa agir.
mover-se, persistir. O pensamento positivo te prepara, mas é a ação que realiza. E, por fim, entenda isso profundamente. A maneira como você pensa sobre si mesmo e sobre a vida define o que você atrai. Se você acredita que não pode, seu cérebro vai trabalhar para provar isso. Mas se acredita que tudo é possível, você começa a ver portas onde antes só via paredes. Pensamento positivo é um ato de fé. É crer que o universo está ao seu favor. É confiar que você merece e que está pronto para receber. Aqui tienes la versão traduzida ao português brasileiro do capítulo 20, A Lei da Ação Decidida, com o mesmo estilo envolvente, motivador y profundo, listo para tu canal tipo podcast. Capítulo 20, A Lei da Ação Decidida. A riqueza não vem para quem apenas deseja, vem para quem age com decisão. Depois de explorar o poder do pensamento positivo, chegou a hora de dar o próximo passo, talvez o mais importante. A ação decidida. Porque a verdade é simples. Sem ação, até o pensamento mais poderoso é só uma fantasia. O grande autor deixa claro: sonhar não basta. Visualizar não basta. Desejar não basta. Você precisa agir. Agir com intenção, com foco, com coragem. A ação decidida é o elo entre a mente e os resultados. É ela que transforma ideias em realidade. É ela que tira os sonhos do papel. E sabe qual é o maior inimigo da ação? A espera, a procrastinação, a dúvida. Você não pode esperar pelas condições perfeitas. Você não pode esperar se sentir pronto. Você não pode esperar que alguém venha te salvar. A ação decidida começa agora, com o que você tem, exatamente onde está. E não se trata apenas de fazer por fazer. Trata-se de fazer com propósito, com clareza, com estratégia. O autor nos mostra que ação sem direção é apenas movimento, mas ação com intenção é progresso. E progresso é o que constrói riqueza. Dê o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno. Esse passo ativa o impulso. E impulso cria confiança. E confiança gera mais ação. Mas prepare-se. Obstáculos virão. As coisas nem sempre vão sair como planejado. É aí que a ação decidida mostra sua força. Ela não depende de motivação. Ela nasce do compromisso. Ela é constante, persistente, inquebrantável. E sim, ela exige coragem. Coragem para agir mesmo com medo. Coragem para continuar mesmo sem garantias. Coragem para bancar seus sonhos diante da dúvida. Porque é isso que separa os que conseguem dos que desistem. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Mas precisa fazer o que importa. Todo dia. Mesmo que pareça pequeno. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém acredite. Ainda. E lembra disso. A ação alinhada com pensamento positivo cria um campo magnético. Você envia um sinal ao universo. Eu estou pronto. E o universo responde. Mas se você só pensa, só espera, só fala, nada muda. A ação decidida tem um ritmo. Ela não corre, mas também nunca para. Ela não grita, mas também nunca se cala. Ela segue. Ela avança. Ela constrói. E acima de tudo, ela exige fé. Fé em si mesmo. Fé no processo. Fé de que, mesmo sem ver os resultados ainda, o caminho está sendo trilhado. O autor nos lembra: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas isso só acontece quando você age. Então agora te pergunto: você vai continuar apenas sonhando? Ou vai tomar a decisão que muda tudo? Se esse conhecimento despertou algo em você, comente agora mesmo: estou pronto para agir. Inscreva-se neste canal. Assuma esse compromisso com você. E lembre-se, você não precisa de permissão. Você só precisa de decisão. O seu futuro começa com um passo. Dê esse passo hoje. A riqueza está esperando por quem tem coragem de agir.